Uma estrutura imponente se ergue em meio a tempestades de raios e fogo. Pilhas de esqueletos jazem espalhadas pelo chão. Uma fênix se debate em chamas ardentes, fazendo o homem de cabelos prateados avançar com determinação, enquanto um homem musculoso se prepara para atacar ao lado de uma mulher de cabelos azuis aprontando sua arma. O grupo desfere um poderoso ataque combinado contra a fera flamejante, a enorme fênix então envolta em chamas enquanto descia ao chão. Os três também desceram ao chão enquanto observavam a fênix caída, com um certo alívio. O homem sorriu orgulhosamente por ter derrotado o guardião. O rosto de seu camarada escureceu como se estivesse planejando algo. Ele virou a cabeça e olhou para eles em choque enquanto a lâmina avançava em sua direção. Eles pairavam sobre ele com uma expressão fria enquanto a lâmina perfurava seu peito, fazendo-o contorcer-se de dor. Ele então desaba no chão, questionando a razão da traição deles, sem entender. A mulher sorriu com o plano deles ao chamá-lo de Migo. O homem musculoso acrescentou que Migo era forte demais e matá-los fazia desfrutar do poder, enquanto sua mão se estendia para jogá-lo de lado. Migo então caiu sobre a fênix abatida com uma expressão de dor. Seus olhos se estreitaram enquanto os amaldiçoava. Os dois então avançaram para atacar ao perceberem que Migo ainda não estava morto. A monstruosa fênix envolta em fogo flamejante desce de cima, fazendo Migo ser engolido pelas chamas. Seus camaradas pararam em choque, percebendo que a fênix ainda não estava morta. Uma explosão massiva então engoliu todo o campo de batalha. Migo gritou com eles em fúria, prometendo fazê-los pagar pelo que fizeram com certeza. O fogo então engoliu todo o seu corpo, deixando apenas sua silhueta. Uma notificação do sistema apareceu, indicando a mudança do destino do personagem enquanto carregava. 300 anos depois, na enorme academia de artes marciais, uma professora loira estava de pé na frente, contando como as 9 torres negras caíram e os monstros invadiram a humanidade. Na luz da esperança, artistas marciais nasceram e suprimiram os monstros para proteger a humanidade. A professora pegou o pano para lhes mostrar a fera. Uma hiena de rank mais baixo rosnava dentro da jaula, enquanto os encarava com ferocidade. Os alunos ficaram surpresos, enquanto outros acharam aquilo repugnante, fazendo a fera rugir com raiva e assustá-los. A professora então sorriu e perguntou sobre a fraqueza da fera. Os alunos pareceram confusos e reclamaram de não se lembrarem daquilo. Eles então ficaram confusos ao ouvir alguém roncar à distância. Isso chamou a atenção da professora, que exclamou surpresa. Os alunos olharam para trás, vendo o colega encostado na árvore. Era Migo, que dormia pacificamente lá atrás, fazendo a professora gritar seu nome com raiva. Sua voz ecoou, perguntando a Migo se ele estava cansado de viver. Os olhos de Migo de repente se abriram amplamente. Ele cerrou o punho e rangeu os dentes como se estivesse pronto para lutar. Ele levantou a mão em confusão, perguntando onde estava, enquanto os outros o olhavam, curiosos. Ele segurou a cabeça, lembrando-se de que havia morrido na Fênix, que ele mesmo havia obstruído. Migo então percebeu que havia renascido após 300 anos. Ele sorriu com a ideia de Deus lhe dando uma nova chance. Seus olhos brilharam em determinação para se vingar de Wang e Wan. Enquanto isso, a professora avançou para um ataque, fazendo-o arregalar os olhos de surpresa. Seus saltos pontudos atingiram seu rosto, enviando-o voando para a árvore próxima, enquanto os outros o olhavam, chocados. A professora rangeu os dentes de raiva por ele estar dormindo em sua aula. Migo cai no chão enquanto seus colegas murmuram que a professora deles, Harry, tem um temperamento violento. Seus lábios formaram um sorriso zombeteiro, chamando-o de lixo por ter poucas chances de ser um artista marcial. Migo se levantou confuso, o que o levou a perceber que o corpo em que estava tinha uma classe. Seus olhos se arregalaram quando algo chamou sua atenção. Ele ficou desapontado ao ver que era uma fera de baixo rank, sem grande poder. A representante de turma, Yuna, chamou Harry e explicou que a condição familiar de Migo não era boa. Kian, o rapaz de cabelos roxos, sorriu zombeteiramente enquanto perguntava a Yuna sobre sua boa ação com sarcasmo. Ele então olhou para trás, dizendo que se Migo falhasse no exame, seria expulso. Harry os mandou parar. Ela então pegou seu chicote e disse a Migo que ele ainda era seu aluno. Com uma expressão sombria, ela perguntou a Migo sobre os pontos fracos da hiena enquanto o ameaçava. Seus colegas o zombavam e riam dele lá atrás, enquanto ele permanecia em silêncio. Eunice se aproximou e disse a Harry que a consequência era demais. Harry se virou perguntando com raiva se ela estava ensinando-a a ser professora, com um tom de voz bem alto. Yuna olha para baixo, enquanto Kian a olha com uma expressão sombria e confusa. Enquanto isso, Migo arrogantemente lhes disse que conhecia seus pontos fracos há muito tempo. Em sua vida anterior, ele massacrou 18 grupos de hienas para treinar sua esgrima, com grande maestria. Seus colegas o zombaram, dizendo que ele estava apenas se gabando. Harry olhou para ele e ordenou que mencionasse cada ponto fraco. Ela se inclinou e apontou seu chicote, ameaçando-o se ele errasse. Migo sorriu e levantou a mão enquanto dizia que as hienas têm 4 pontos fracos. Harry ficou chocado ao saber que Migo conhecia o quarto. Seus colegas caíram na gargalhada e o zombaram. Yuna olhou para ele preocupada e sussurrou que as hienas tinham apenas 3 pontos fracos. Migo coçou a nuca em confusão, pois não conseguia acreditar que o livro havia omitido o quarto. Kion apontou para ele e disse que os pontos fracos das hienas são apenas garganta, barriga e olhos. Ele então o chamou de lixo, ousando questionar os materiais de ensino. Ele deu um passo à frente e chamou Harry para dar a Migo uma punição por suas ações, sem hesitar. Migo cruzou os braços confiante, já que Harry não disse nada enquanto zombava de Kian. Com um tom de comando, Harry mandou-os parar.
Kian mostrou um sorriso largo e zombeteiro enquanto apontava para Migo para seguir a ordem com um ar de superioridade. Mas então Harry se virou com raiva e disse a Kian que era ele quem deveria calar a boca. Ela então voltou para Migo e perguntou qual era o quarto ponto fraco que ele mencionou. Migo sorriu e disse que era simples, mas então foi interrompido de repente. A hiena olhou para eles com olhos brilhantes. Sua jaula então começou a tremer enquanto rosnava. Migo notou, pensando que havia algo errado com a hiena. A fera então de repente quebrou a jaula, fazendo Harry olhar para trás em choque, sem acreditar. A hiena de repente avançou em direção ao grupo de alunos, fazendo-os entrar em pânico e correr. Ela desceu na frente de Kian, que estava atordoado no lugar. Ele então correu e agarrou o ombro de Yuna para se proteger, de forma covarde. A hiena então disparou para lançar um ataque contra Yuna. A expressão de Harry escureceu enquanto ela chamava Yuna com medo. A última praguejou de medo, enquanto a boca escancarada da hiena quase atingia sua cabeça, enquanto um pé de repente avançava com rapidez. Era Migo, salvando e carregando Yuna para fora do alcance da hiena. Ele então cerrou os dentes e apontou seus dedos brilhantes para a hiena. Seus dedos atingiram a cabeça da hiena, fazendo-a parar no ar enquanto sentia a pressão de forma intensa. Ele colocou Yuna no chão enquanto a hiena caía sem vida. Ele então sorriu confiante, dizendo a todos que o quarto ponto fraco da hiena é sua sobrancelha. Migo olhou para Yuna e perguntou se ela estava bem, ao que ela afirmou com gratidão, muito aliviada. As bochechas de Yuna coraram, pensando que o peito de Migo proporcionava segurança. Migo ficou diante da hiena sem vida, perguntando-se por que ela conseguiu destruir a jaula, apesar de ser a mais fraca. Seus olhos ficaram afiados, pensando que era um pouco estranho de fato. Um leve tentáculo de luz de repente apareceu na testa da hiena, fazendo Migo olhar em choque enquanto ia diretamente para ele. Uma notificação do sistema apareceu acima dele e anunciou que ele obteve um QI de sangue. Ele então o tocou em surpresa, sem entender. Ele cerrou o punho com um sorriso, percebendo que podia aumentar seu chi ao matar a fera. Seus colegas ficaram surpresos ao vê-lo matar a hiena com um único golpe. Harry sentou-se ao lado da hiena sem vida, pensando que o mero dedo de Migo poderia esmagar seu crânio com facilidade. Ela lançou um olhar para Migo e se perguntou o que mais ele estava escondendo. Seus alunos perguntaram preocupados se a hiena já estava morta, o que a levou a se levantar e tranquilizar a todos. Ela então disse a todos que Migo estava certo sobre o ponto fraco, mas a lição pertencia ao ranking mais alto. Ela deu um tapinha no ombro de Migo e disse que ele receberia pontos extras por ter se saído bem. Migo então sorriu em resposta e agradeceu a ela. Os alunos ficaram surpresos ao ouvir a professora. Os outros retrucaram e disseram que Migo apenas teve sorte desta vez, nada mais. As colegas de Migo agora estavam babando por ele por ser mais forte que Kian. Este último cerrou os dentes e apertou o punho com raiva. Ele então levantou a mão com uma expressão distorcida, fingindo que não estava assustado, de forma bem óbvia. Ele se gabou de que as hienas eram criadas em sua casa para guardar. Ele deu um passo em direção ao corpo sem vida da hiena, gabando-se de que poderia matá-la assim como Migo, porque seu chi era maior que o dele. Seus colegas riram dele, sabendo que ele estava apenas se gabando, como sempre. Yuna segurou a testa em descrença enquanto as outras garotas zombavam de Kian. Kian explodiu de raiva dizendo aos colegas que provaria a eles. Ele abriu a boca da hiena e colocou a cabeça dentro dela, fazendo as garotas cobrirem o rosto com nojo, horrorizadas. Harry o chamou, dizendo para ele parar de brincar. Migo cruzou os braços, pensando que ensinaria uma lição a Kian por ridicularizá-lo. Ele casualmente lançou uma pequena pedra entre os dedos, com precisão. A pedra atingiu com força incrível ao se chocar contra a cabeça da hiena. A mandíbula de repente caiu, prendendo a cabeça de Kian dentro de sua boca. Ele se debateu e molhou as calças enquanto pedia a todos para salvá-lo, em desespero. Harry e os outros alunos o encararam sem expressão, considerando um idiota. Kian ofegava pesadamente com a língua para fora, percebendo que era um alarme falso. Harry cobriu a boca, ordenando a Kian que tomasse um banho e trocasse as calças, imediatamente. Os alunos riram dele e o zombaram por ter feito xixi nas calças, o que o levou a fugir da cena. Migo suspira, esperando que Kian não tenha pesadelos por causa do que aconteceu. O alto prédio da escola se ergue sob o céu, a voz ecoou quando a aula terminou. Os alunos caminham para fora do portão, alguns até convidando outros para o novo café. Kian esperava Yuna preocupado lá fora com uma flor nas costas. Yuna de repente apareceu, caminhando elegantemente para fora, com sua graça habitual. Kian aproveitou a chance e a chamou, fazendo-a se virar e perguntar a ele. Ele se curvou e ofereceu a flor enquanto pedia desculpas pelo ocorrido. Ele sorriu amplamente e a convidou para um encontro no novo café, com grande entusiasmo. Yuna acenou com a mão hesitantemente e disse que aceitaria apenas o pedido de desculpas. Kian estava prestes a responder, mas Migo de repente chamou a atenção de Yuna. Ela virou as costas e se despediu, afastando-se da cena, sem olhar para trás. Yuna alcançou Migo e imediatamente o agradeceu por tê-la salvado. Ela alegremente perguntou se ele estava livre e o convidou para o café recém-inaugurado na Praça dos Heróis. Migo a olhou e disse que tinha outra coisa para fazer no momento. Yuna ainda perguntou quando ele estaria livre, ao que ele respondeu incerto. Os olhos de Kian se estreitaram enquanto ele cerrava os dentes de raiva. Seu aperto se apertou enquanto ele observava os dois caminharem juntos. Migo foi à Praça dos Heróis, testemunhando a estátua de Wang e Yuan no meio. Um monte de flores foi visto, considerando-o como um tributo aos seus chamados heróis. Wang e Yuan se tornaram os heróis da humanidade, pois os viam como aqueles que derrotaram a Fênix.
Migo observou os civis conversando alegremente sobre os dois, com admiração. Ele sorriu amargamente, lembrando-se da traição que os dois haviam cometido. Com seus olhos afiados, ele jurou revelar as verdadeiras cores de seus chamados heróis. Ele então se afastou quando alguém ordenou que o seguissem, com um tom de voz bem baixo. Era Qian ordenando a seus homens que atacassem Migo no beco. Migo caminha dentro do beco escuro, inconsciente do perigo que o aguardava. Ele estava pensando em como era difícil encontrar uma fera na cidade interior, com tanta gente. Dois sapatos diferentes avançam. Os dois homens de Qian bloquearam seu caminho enquanto o chamavam de arrogante. O rapaz de cabelos cacheados com feras nas costas o ameaçou. Migo ficou confuso e perguntou quem eles eram. Qian de repente apareceu no meio do grupo de homens e perguntou por que Migo estava sozinho. Este último se virou e perguntou se Qian havia lhe causado problemas novamente. Qian o apontou com raiva, dizendo que seu ódio não iria embora se Migo não fosse aleijado. A expressão de Migo escureceu, repetindo o que Qian havia dito enquanto chamava seus homens de lixo, sem hesitar. O rosto do rapaz se contorceu, chamando Migo de fraco por ter 10 de ti. Os homens de Qian avançaram simultaneamente, ansiosos para ensinar uma lição a Migo enquanto ele permanecia no meio, imperturbável. Qian riu maniacamente, jurando fazer Migo pior que lixo com grande prazer. Os olhos de Migo brilharam de raiva, jogando e derrotando os homens de Qian em um movimento rápido enquanto aterrissava perfeitamente no chão. Ele então ficou confiante no meio dos homens derrotados. Qian e o rapaz o encararam com rostos contorcidos, pois não conseguiam acreditar no que havia acontecido. Migo cerrou o punho com um sorriso, e disse a Qian que seus homens não podiam aleijá-lo. Qian nervosamente disse para ele não se gabar, porque ele ainda não havia terminado. Ele ordenou ao rapaz que soltasse a hiena, ao que ele obedeceu sem questionar. O rapaz arrogantemente desafiou Migo a matar as hienas enquanto soltava as correntes. As hienas rugiram quando o bocal caiu. Elas instantaneamente avançaram para preparar um ataque. Qian sorriu amplamente, dizendo que as hienas eram treinadas profissionalmente, com grande habilidade. Migo permaneceu imperturbável, sem se importar com as hienas que se aproximavam. Ele então soltou uma risada, dizendo que todas as hienas não eram diferentes enquanto se preparava para atacar. Ele correu em direção às hienas como se as estivesse recebendo, sem medo algum. Ele então pulou e deliberadamente apontou os dedos para a testa delas. Ele aterrissou no chão enquanto as hienas caíam sem vida em um instante. Qian ficou chocado em descrença, testemunhando um abate instantâneo novamente, sem entender. O rapaz ficou surpreso, pois sabia que Migo ainda não era um artista marcial, mas derrubou sua hiena mais forte em um instante. O prompt do sistema apareceu e anunciou o chi adicional, enquanto Migo cerrava o punho orgulhosamente, com um sorriso no rosto. Qian percebeu o quão forte Migo era e tentou se esgueirar para fora da cena, mas então Migo apareceu assustadoramente em suas costas, dizendo a Qian que agora era a vez dele. Qian ficou alarmado, pois estava com medo de enfrentar Migo com razão. Este último, então, de repente, chutou sua parte íntima, fazendo-o arregalar os olhos. Qian foi lançado voando e gritando enquanto segurava a frente. O rapaz olhou para Qian com horror, pois não conseguia acreditar no que havia acontecido diante de seus olhos. Migo então o encarou, dizendo que havia ouvido falar da gangue das hienas. Ele perguntou se o rapaz tinha mais hienas, ao que o rapaz respondeu assustado. O rapaz de repente explodiu, dizendo que a gangue das hienas era a maior gangue de Changxi, sem dúvida. Migo ordenou que ele calasse a boca e o socou diretamente no rosto. Ele então comandou o pobre rapaz a levá-lo à sua gangue. Ele agarrou sua cabeça e ameaçou torturá-lo se ele continuasse tagarelando. Na cidade de Changxi, os dois caminharam pelo lugar em silêncio. O rapaz apontou para a porta à frente deles, dizendo que era a base deles. Migo sorriu e ordenou que ele fosse agora, fazendo o rapaz perguntar surpreso. Confiante, Migo disse que encontraria o chefe e teria uma conversa com ele sem problemas. Enquanto isso, duas hienas estavam lutando uma contra a outra. Um barulho alto ecoou no pequeno ringue enquanto os apostadores apostavam em sua hiena preferida. Enquanto alguém observava de cima, o velho de repente perguntou onde o terceiro irmão havia trazido as hienas com curiosidade. Seu assistente então disse que o jovem mestre queria ensinar uma lição a um garoto e os trouxe. Suas sobrancelhas se franziram, dizendo que o terceiro irmão estava ficando ruim recentemente. A porta de repente se abriu quando alguém a chutou por fora com força. Os apostadores viraram as costas surpresos enquanto uma silhueta estava atrás da fumaça. Isso chamou a atenção do velho, fazendo-o perguntar quem era. Alguém então deu um passo à frente. Era Migo, apresentando-se e perguntando quem era o líder da gangue das hienas com um tom firme. O velho chamou o nome de Migo, dizendo que soava familiar. Seu assistente então o lembrou que Migo era aquele que o terceiro irmão estava procurando. O velho então tragou seu cigarro, pensando que era ele mesmo de fato. Ele então perguntou a Migo por que ele estava sozinho e onde estava o terceiro irmão deles. Migo sorriu confiante ao notar que o velho era o líder da gangue. Migo sorriu, dizendo que o velho estava enganado, pois ele não podia ser capturado e veio ali por conta própria, sem ajuda. O velho reagiu em confusão, perguntando a Migo por quê. Este último apontou para ele, dizendo que queria ajudá-los a matar as hienas. Ele revelou que a luta privada de animais era proibida e ofereceu-se para ajudá-los a limpar as evidências com discrição. Os membros da gangue o zombaram, dizendo que ele veio para apanhar. Os membros riram, perguntando onde ele conseguiu a coragem para matar todas as hienas. O velho então praguejou e ordenou a seus membros que aleijassem as pernas de Migo e o jogassem para fora, sem piedade. Os membros responderam alegremente enquanto preparavam seus bastões para atacar. Eles então avançaram em direção a Migo, mirando suas armas enquanto ele permanecia imperturbável. A luta então começou enquanto o velho virava as costas, dizendo que Migo estava apenas perdendo seu tempo, em vão.
Seus membros da gangue foram lançados voando por todo o lugar, fazendo-o parar em choque. Ele então se virou surpreso e perguntou o que estava acontecendo. Migo cerrou o punho dizendo que só veio para ajudá-los, mas eles retaliaram, sem motivo. Os membros agora estavam assustados ao perceberem que Migo era forte, apesar de ser um estudante. O cigarro então caiu no chão e foi pisado pelo velho. Seus olhos ficaram afiados enquanto ele arrogantemente disse a Migo para matar todas as hienas sem hesitar. Com uma expressão distorcida, ele ordenou que soltassem todas as hienas. Os membros ficaram chocados enquanto as hienas avançavam, enquanto os outros aplaudiam Kai, o velho e as hienas. As feras avançaram em direção ao confiante Migo com ferocidade. Seus olhos brilharam com determinação. Ao saltar, ele chutou as duas meras hienas em um movimento rápido, enviando-as ao chão. As mandíbulas dos espectadores caíram ao testemunharem o abate instantâneo de Migo, sem acreditar. Energias vermelhas foram diretamente para Migo, enquanto ele adquiria outro Kyos das hienas sem vida. O assistente perguntou preocupado a Kai qual era o plano deles, fazendo Kai praguejar de raiva, enquanto ordenava que soltassem todas as hienas, imediatamente. Os membros correram para a frente enquanto seguiam seu pedido. A jaula se abriu e todas as hienas foram diretamente cercando Migo. Este último sorriu confiante, pois finalmente estava ficando interessante. Um minuto depois, ele estava lutando contra a matilha de hienas com sua técnica de luta de cães. Mas alguns minutos se passaram. Ele ainda estava lutando contra as hienas e as jogando no ar. Meia hora depois, as hienas agora estavam assustadas e tentaram escapar, mas ele as perseguiu, sem dar trégua. A mandíbula de Kai caiu ao testemunhar como Migo derrotou todas elas. O prompt do sistema apareceu, mostrando seu chi aumentado, enquanto ele estava orgulhosamente no meio das hienas derrotadas. Ele então pisou na cabeça delas, enquanto os espectadores estavam pasmos, sem palavras. Migo perguntou arrogantemente se era o fim, pois ele estava apenas aquecendo. Ele sorriu e ordenou a Kai que soltasse mais hienas para ele. Kai ficou furioso, dizendo para ele não se gabar, porque ele poderia derrotá-lo com seus subordinados, com facilidade. Ele então apontou o dedo e os comandou a lutar contra Migo juntos. Após um momento de silêncio, ninguém apareceu. Ele então se virou confuso, perguntando onde eles estavam. Seus subordinados então fugiram da luta, dizendo que não eram burros para lutar contra um monstro como aquele. Kai os amaldiçoou furiosamente por sua traição descarada. Migo de repente apareceu em suas costas, fazendo-o suar de medo. Ele ficou chocado e perguntou o que Migo queria fazer. Este último sorriu e perguntou onde ele poderia conseguir mais hienas e outras feras, com um tom de voz bem calmo. Kai apontou para ele furiosamente, dizendo que não revelaria, mesmo que morresse. Migo sorri ameaçadoramente enquanto cerra as mãos. De repente, uma explosão caótica de energia escura irrompe para fora, com grande poder. Depois de apanhar umas boas, Kai revelou que eles compraram as hienas na Arena Eclipse. Os olhos de Migo se estreitaram, lembrando que ele ia lá frequentemente no passado. Ele então perguntou quando a arena abriu e quem era o chefe deles. Kai lhe disse que abre todo fim de semana e que ele não conhece o chefe. Migo então se inclina para a frente, tocando seu ombro, dizendo que Kai o levaria até lá. Kai ficou chocado, repetindo o que Migo havia dito. Migo se virou e perguntou se ele não estava disposto, ao que Kai, hesitante, disse que era apenas para membros. Migo revela friamente que Kai tem uma ferida há mais de 10 anos, fazendo Kai perguntar em choque. Ele então disse a Kai com toda a confiança que sabia como curá-la. Migo ordenou a Kai que preparasse as coisas de que precisava, fazendo Kai apontar para ele em choque, pois sabia que eram os materiais que os alquimistas usam. Os subordinados de Kai também os olham em choque, pois sabem que alquimistas são raros, porque podem criar uma poção que transforma um humano normal em um artista marcial. Kai então suspeitou que Migo era um alquimista, mas estava um pouco confuso. Migo então acrescentou que daria a Kai apenas um minuto para reunir tudo, fazendo Kai correr de repente e preparar tudo o que precisava. Kai sorriu amplamente, pensando que sua sorte poderia mudar se tivesse Migo o apoiando. Dentro da sala limpa, os dois estavam frente a frente com os ingredientes sobre a mesa. Kai felizmente lhe disse que preparou todas as coisas que Migo havia dito. Este último respondeu enquanto examinava o ingrediente. Ele então bateu na mesa e ordenou que os ingredientes se elevassem. Energia azul se formou acima dele enquanto ele cantava uma fórmula de reação. O queixo de Kai caiu, pois ele sabia que apenas um alquimista poderia aprender aquela fórmula. Ele sorriu amplamente, sabendo que poderia ficar rico com o alquimista. Um líquido azul se forma na mão de Migo, fazendo-o sorrir em sucesso. Kai apontou para o líquido azul que estava acima da palma de Migo, perguntando se era o remédio. Migo então alonga o corpo, dizendo que fazia muito tempo que não fazia um líquido de recuperação de grau 3. Kai olha em choque, sabendo que a medicina de grau 3 vale 1000 de ouro. Migo ordenou que ele abrisse a boca enquanto apontava os dedos, fazendo Kai abrir a boca. O remédio foi diretamente para sua boca, engolindo-o. Ele então olha para a mão enquanto brilha em energia azul. Seus olhos se arregalaram de felicidade enquanto segurava o corpo, pois sua ferida cicatrizou instantaneamente. Kai então se ajoelhou, jurando fazer tudo o que Migo pedisse para retribuir o que ele havia feito. Migo, entediado, disse que ele não precisava fazer tudo aquilo. Ele então se afastou e disse para ele apenas deixá-lo entrar na arena neste fim de semana. Kai de repente o seguiu e perguntou se ele poderia levá-lo. Enquanto isso, no movimentado mercado, a voz de alguém ecoava enquanto vendia. Uma garota com Maria Chiquinhas vendia espetos de rato alegremente. Um velho então pergunta à garota chamada Yuri se seu irmão mais velho não voltou.
Ela então respondeu que não tinha ideia, enquanto estava ocupada vendendo. O comprador então zombou de seu irmão Migo. Ela roubou o espeto de rato com raiva e disse ao comprador para calar a boca. O comprador acenou com a mão, dizendo que estava apenas brincando. Enquanto Yuri estava furiosamente brava, um cara de repente empurrou o comprador com raiva, fazendo Yuri ficar alarmada. O cara com seus subordinados então pediu a Yuri uma taxa de posição de barraca. Yuri ficou surpresa e disse a eles que já havia pago adiantado este mês. O cara admitiu que eles tinham que pagar 3 vezes por mês, mas lhes deu um desconto por causa de Migo. Yuri estava com medo, pedindo mais alguns dias porque não tinha dinheiro. O cara se inclinou sobre ela, dizendo que eles não podiam fazer isso. Ele então agarrou seu ombro e pediu para ela pagar com o corpo. O velho ofereceu-se para emprestar algum dinheiro a Yuri, mas o cara de repente chutou seu estômago e disse para ele cuidar da própria vida. O velho caiu no chão, fazendo Yuri chamá-lo preocupada. Os espectadores estavam com medo ao testemunhar a cena. O cara tocou o cabelo de Yuri e disse para ela ir com ele obedientemente. Yuri retaliou, dizendo que preferia morrer a estar com eles. O cara sorriu maniacamente e levantou a mão, fazendo Yuri gritar de horror. Um espeto pontudo de repente passou, jogando a mão do cara para trás enquanto a perfurava. Ele então gritou de dor enquanto segurava a mão. Yuri virou o rosto e olhou para a pessoa atrás dela. Era Migo que estava comendo espetos enquanto aliviado por ter chegado a tempo. O cara entrou em pânico e disse aos seus subordinados para removerem rapidamente o espeto de sua mão. Eles notaram que o espeto estava tão fundo enquanto o cara ficou roxo de dor. Os espectadores ficaram surpresos, dizendo que ele de repente ficou forte. Yuri chamou seu irmão mais velho enquanto Migo com confiança disse para ela não agradecê-lo. Ela então pulou alegremente e perguntou por que ela o agradeceria. Yuri de repente examinou seu corpo, confusa sobre por que ele de repente ficou forte. Migo fingiu uma tosse e disse a Yuri para não se empolgar, porque ele ainda não era um artista marcial. Os olhos de Yuri ficaram marejados, pensando que ele não se tornou um artista marcial. O cara se levantou e amaldiçoou Migo por ser arrogante, fazendo-os olhar para ele. O cara se recuperou, ansioso para ensinar uma lição a Migo. Yuri entrou em pânico e disse ao irmão para fugir, porque ele não era páreo para eles. O rosto do cara se contorceu e ele disse aos seus subordinados para pararem Migo. Os subordinados rapidamente correram para a frente e cercaram os irmãos. O cara sorriu amplamente e ameaçou Migo enquanto segurava uma adaga. Yuri de repente protegeu Migo, dizendo que iria com eles. Os olhos do cara ficaram afiados, dizendo que era tarde demais. Ele então sorriu amplamente, dizendo que não mataria Migo. Ele lambeu a lâmina maniacamente, contando seu plano terrível. O punho de Migo de repente avançou em seu rosto, enviando-o voando no ar enquanto ele se contorcia de dor. Seus dois subordinados ficaram chocados, testemunhando seu irmão mais velho ser derrotado. Os olhos de Migo brilharam de raiva, ameaçando os canalhas à sua frente. Yuri perguntou a ele em confusão, pois sabia que ele não era um artista marcial. Migo sorriu e disse a ela que não estava longe de se tornar um. Ele acariciou a cabeça dela enquanto se desculpava e jurava que a protegeria. Os olhos de Yuri ficam marejados enquanto ela sorri e o reconhece. O cara se recuperou e sentou-se, reclamando de seu rosto bonito. Furioso, ele ordenou que seus subordinados matassem Migo. Os dois então se inclinaram sobre Migo, perguntando como ele queria morrer. Migo sorriu arrogantemente e os chamou de meros palhaços. Em um movimento rápido, os dois estavam agora deitados no chão, fazendo seu mestre arregalar os olhos. Os olhos de Migo brilharam de raiva enquanto ele cerrava o punho. Ele ficou diante do cara, dizendo que agora era a vez dele. O cara disse a ele com confiança que a gangue das hienas o estava apoiando, fazendo Yuri parar seu irmão mais velho, pois eles não podiam provocá-los. Os espectadores de repente correram em direção a eles enquanto também o paravam. Migo os afastou e perguntou ao cara se seu chefe era realmente Kai. O cara sorriu amplamente e perguntou arrogantemente se Migo estava se arrependendo agora. Ele então apontou para Migo com um grande sorriso, mas foi interrompido por Kai, que correu animadamente em direção a Migo com lanches. Kai ofereceu-lhe os lanches e disse que compraria mais para ele se faltasse. O cara de repente chamou Kai em descrença enquanto perguntava o que estava acontecendo. Os espectadores também ficaram surpresos com sua atitude em relação a Migo. Kai de repente percebeu a situação. Migo apontou para a frente, dizendo que estava pronto para eliminar o valentão de sua irmã. Kai deu um passo à frente com raiva, dizendo que cuidaria do valentão. Ele ficou surpreso quando Migo mencionou que por causa de seu apoio, o cara poderia fazer isso. Kai de repente apontou para si mesmo em confusão, perguntando a ele novamente. Ele correu em direção a Migo nervosamente, pedindo para ele ouvir sua explicação. O cara interrompeu e se apresentou como Goro, o líder da segunda gangue de cães. Ele correu para abraçar as pernas de Kai e implorou para que o poupasse. Seus olhos ficaram afiados em uma súbita percepção de que Migo tinha um relacionamento com Kai. Os civis ficaram chocados ao ouvir o aumento de Fi. Todos olham para Migo enquanto querem pedir ajuda a ele. Goro sorriu amplamente, perguntando a Kai sobre sua opinião. Este último deu um tapa no rosto dele com raiva e disse para ele calar a boca. Ele ficou furioso, dizendo que Goro não estava mais relacionado à gangue das hienas. Goro jaz no chão, tremendo enquanto Kai se desculpa com os civis por falhar em lhes ensinar lições. Ele então levantou a mão e anunciou que não haveria mais taxa de barraca. Os civis ficaram surpresos com o anúncio repentino.
Eles então de repente aplaudiram Migo, pois ele foi a razão para isso. Yuri admirava seu irmão mais velho por ser forte, enquanto Kai de repente se aproximou deles feliz. Migo se despediu dele, lembrando-o de não esquecer de levá-lo à Arena Eclipse. Kai sorriu orgulhosamente enquanto olhava para eles, querendo ser reconhecido por Migo. Enquanto isso, na mansão da família Jin, o velho perguntou a Yuna sobre a lição de besta de hoje. Era Jang, seu pai, perguntando se ela ficou assustada. Yuna não admitiu que ficou assustada, pois ele a ensinaria uma lição novamente. Ela então acrescentou que a lição trouxe apenas a besta de menor classificação. Seu pai sorriu para ela e a elogiou por ser incrível. Yuna então notou a hora, fazendo-a se despedir do pai para estudar. Zen de repente chamou alguém de capa chamado Kim. Ele ordenou a Kim que investigasse como a hiena escapou da aula. Kim se curvou e disse que alguém injetou uma medicina berserk nela. Os olhos de Jang se estreitaram e ele perguntou quem fez isso. Kim respeitosamente lhe disse que eles ainda estavam investigando, mas o culpado deixou uma pista. Ele então suspeitou que o culpado poderia estar enviando uma mensagem ameaçadora a Jung. Este último bateu o punho na mesa. Ele então zombou e furiosamente a audácia de ameaçá-lo. Ele se levantou e ordenou a Kim que investigasse mais a fundo para proteger sua filha, ao que Kim imediatamente obedeceu. Zeng apoiou o queixo e pensou sobre a medicina Berserk. Ele olhou pela janela e ponderou sobre a Arena Eclipse. Enquanto isso, na Arena Eclipse, um homem blindado estava enfrentando uma besta. Era um tigre fantasma de um chifre, aproximando-se dele. Os espectadores aplaudiram alto, instando-os a lutar rapidamente. Migo olhou ao redor, pois já havia compreendido o que havia dentro da arena, enquanto Kai sorria ao lado dele. Ele então olhou para baixo, pensando que humanos e bestas são inimigos, mas agora é apenas um lazer para eles. O tigre fantasma avançou, aterrissando no escudo do cara blindado. O escudo quebrou em um instante e o homem foi enviado voando para a parede da arena. O homem caiu sem vida no chão, enquanto o tigre fantasma rugia em vitória. Kai cerrou os dentes em aborrecimento por ter perdido novamente. Migo de repente perguntou a ele curiosamente se havia restrições para entrar no palco. Kai respondeu com um não e perguntou por quê. Migo sorriu e decidiu descer para aumentar seu chi. Antes de ir, ele ordenou a Kai que comprasse 10.000 moedas de prata e apostasse nele para vencer. Ele então pulou para dentro do palco, fazendo Kai entrar em pânico. Na varanda da sala VIP, Yuna assistia entediada enquanto perdia novamente. Seu pai disse a ela que estava tudo bem, acrescentando que 1.000 moedas de prata são apenas um pouco. Ele deixou cair suas 100 moedas de ouro e disse a Yuna para jogar. Ela então sorriu e agradeceu ao pai por isso. Zen originalmente planejava jogar no palco, mas Yuna insistiu em vir. Ele então perguntou sobre Migo, fazendo Yuna ser pega de surpresa. Ela torceu o cabelo e disse ao pai que Migo a ajudou antes. Ele então respondeu que ouviu como o chi de Migo é baixo. Ele ofereceu dar a Migo um emprego estável para não se preocupar com nada. Zeng largou o café e ficou de pé enquanto repreendia a filha. Ele acaricia a cabeça dela, dizendo que é para o bem dela. De volta ao palco, os espectadores ficaram surpresos ao testemunhar o tigre fantasma derrotado. Migo ficou de pé em meio a elogios enquanto pisava na besta. Ele sorriu orgulhosamente ao finalmente se tornar um artista marcial. Yuna alegremente chamou seu pai e apontou para Migo que derrotou a besta, enquanto o queixo de Jang caiu de surpresa. Yuna felizmente perguntou ao pai se Migo tem a habilidade de um artista marcial. Jang disse a ela que a besta devia estar exausta, por isso Migo a derrotou. Yuna cruzou os braços e perguntou desconfiada ao pai sobre sua reação a Migo. Seu pai duvidou que Migo não pudesse se tornar um artista marcial enquanto Yuna se amoava em seus caminhos. Ela então sorriu e olhou para Migo, dizendo que ele é forte. Os trabalhadores então arrastaram a besta caída para longe dele. Migo sorriu e perguntou se ainda havia bestas mais fortes. Enquanto isso, um homem estava comendo sua refeição. Ele estava prestes a dar uma mordida, mas de repente sua assistente o chamou. Lord Theon, e falou sobre Migo. Theon limpou os lábios e perguntou sobre o encrenqueiro anterior. A assistente disse a ele que foi despedaçado. Ele então ordenou a ela que arranjasse tudo rapidamente. A assistente se curvou e imediatamente obedeceu. De volta ao palco, Kai aplaudiu Migo e disse a ele o quão incrível ele é. Migo então disse a ele para passar, mas ele estava confuso sobre isso. Ele casualmente pediu dinheiro porque eu havia ordenado a apostar 10.000 moedas de prata. O rosto de Kai ficou roxo, e ele instantaneamente entrou em pânico enquanto lhe dizia que havia esquecido. Migo, com olhos mortais, pediu para ele repetir mais uma vez. Kai correu o mais rápido que pôde e disse a Migo que apostaria 20.000 nele. Ele então limpou o suor, pensando o quão assustador Migo é. Uma besta de repente saltou na frente dele. Era uma besta de 2 estrelas, um gato-raposa. Jung observava de cima enquanto não conseguia acreditar que Migo lutaria mais. Yuna olhou para baixo preocupada, dizendo que confiava em Migo. Em um instante, a besta foi derrotada no chão. Yuna felizmente disse ao pai que Migo venceu novamente. Jang traçou o queixo, dizendo que a besta devia ter sido procurada antes. Uma tigela cerrou os dentes de raiva, enquanto Migo a enfrentava com determinação. Jang estava confuso porque Migo não havia parado de lutar. Yuna zombou do pai enquanto ele continuava dizendo que Migo perderia. Ele disse a ela com confiança para não se preocupar porque ele não estava errado desta vez. Enquanto isso,
Migo enviou a tigela voando com um único soco. Yuna aplaudiu Migo enquanto ele vencia novamente, enquanto o queixo de Jang caiu em descrença. Ela então perguntou ao pai zombeteiramente enquanto o pai gaguejava. Os olhos de Jang se arregalaram, dizendo a Yuna para olhar para Migo e a besta. Migo estava agora enfrentando um gorila de 6 estrelas, classificado como soldado. Zen ficou confuso com o plano da arena, enquanto Yuna se inclinou para a frente preocupada. Ela agarrou o pai, perguntando se ele poderia salvar Migo. Com os olhos marejados, ela sabia que artistas marciais veteranos não ousam provocar esse tipo de besta. Jang olhou para ela hesitantemente. Ele então concordou em salvá-lo porque Migo salvou Yuna antes. Ele então chamou alguém ao lado. Ele ordenou à empregada que informasse Theon para parar o duelo. Ele então acrescentou que Migo é seu júnior. A empregada se curvou para obedecer e pediu um momento. Enquanto servia o vinho tinto, a assistente relatou o que Zen havia entregue à empregada. Theon olhou para ela, perguntando se Jang veio. Ele disse furiosamente que Jang não aprendeu a lição mesmo após o incidente da hiena. Seu rosto se contorceu, ordenando à sua assistente que trouxesse o sapo, enquanto dizia à sua assistente para rejeitar o pedido de Jang. A assistente pediu desculpas a Jang e lhe disse as regras da arena. Ela acrescentou que havia muitas pessoas assistindo e Jang não podia interferir. Este último olha para a filha, dizendo que não pode ajudar. Ele agarrou o ombro dela, revelando que Migo só pode contar consigo mesmo. A assistente deu um passo à frente enquanto estava prestes a dizer algo. Com um rosto contorcido, ela entregou a mensagem a Jang, informando que não seria mais uma hiena berserk. Jang ficou surpreso ao ouvir isso. Ele já esperava que fosse feito pelo segundo mestre, Edward. Suas sobrancelhas se franziram, dizendo que ele faria Edward pagar. Yuna curiosamente perguntou ao pai o que aconteceu. Zeng forçou um sorriso, dizendo que estava cansado enquanto pensava em maneiras de protegê-la. Enquanto isso, Kai queria ir com tudo e apostar em Migo enquanto seus subordinados o paravam. Com os dentes cerrados, ele lhes disse que era agora ou nunca. Ele então inseriu o cartão enquanto seus subordinados choravam ao fundo. Os espectadores pensaram que Kai havia enlouquecido, o gorila avançou furiosamente em direção a Migo, ele então tentou esmagá-lo, mas ele foi rápido em desviar. Com um sorriso no rosto, ele seguiu com um ataque que ele desviou mais uma vez. O gorila deu um soco, mas Migo saltou para a frente para evadir. Ele então criou uma distância entre eles. Ele limpou os lábios, pensando que seria difícil para ele não usar habilidades. O gorila ficou de pé, enquanto a mão de Migo brilhava, enquanto ele tentava usar sua habilidade. Ele sorriu com uma espada na mão, ansioso para testar sua habilidade no gorila. Os espectadores tinham certeza de que ele não seria páreo para o gorila, mesmo que tivesse uma arma. Eles acrescentaram que Migo deveria ter saído para não provocar a arena, mas era tarde demais. Jang tocou o ombro da filha, dizendo que ela não deveria mais assistir. Yuna cerrou os dentes, dizendo ao pai que o salvaria. Zen agarrou o pulso dela e a parou. O gorila rugiu ameaçadoramente. Ele então saltou acima, pronto para esmagar Migo enquanto ele preparava sua espada. Os espectadores aplaudiram o gorila para matá-lo. Kai cerrou os dentes com o punho cerrado, desejando que seu chefe vencesse. Yuna começou a chorar enquanto tentava alcançá-lo, mas o pai a estava contendo. Jang então cobriu os olhos dela com a mão. Raios estalaram em sua espada enquanto ele ativava seu golpe de espada relâmpago e atingia o gorila antes que ele aterrissasse. O gorila rosnou de dor enquanto Migo golpeava perfeitamente. O gorila caiu no chão sem vida, enquanto Migo estava de pé ileso. Os espectadores ficaram mais uma vez chocados com uma morte instantânea, enquanto outros ficaram maravilhados com isso. Zen ficou atordoado, pois não conseguia acreditar, enquanto Yuna curiosamente perguntava a ele. Ela então sorriu amplamente ao ver Migo bem. Ela então perguntou ao pai se alguém ajudou Migo a matar o gorila. Zeng respondeu firmemente que ninguém ajudou Migo, e ele o matou sozinho, fazendo Yuna exclamar em choque. Um chi do gorila foi agora adicionado a ele, fazendo-o sorrir vitoriosamente. Kai e seus subordinados assinaram alegremente, dizendo que haviam ficado ricos. Todos riem e dançam no meio, fazendo Migo ficar envergonhado. No lobby do Star Eclipse, Kai e seus subordinados estavam em uma recepção. Ele perguntou zombeteiramente à recepcionista, dizendo que era só ele quem ganhou a aposta. Ele então disse arrogantemente aos outros que se sentia mal, mas depois riu com satisfação. Migo estava pensando que o dinheiro que eles ganharam poderia melhorar suas condições de vida. Yuna chamou sua atenção ao chamá-lo pelo nome. Ele curiosamente perguntou a Yuna sobre estar na arena. Yuna disse a ele que o estava observando de cima. Migo sorriu e a agradeceu em resposta. Yuna ficou em constrangimento enquanto Migo se perguntava sobre o silêncio dela. Zeng de repente ligou e disse a ela que eles estavam saindo. Ela virou o rosto e respondeu ao pai. Ela então olhou para Migo e deu um passo à frente. Suas bochechas coraram e ela lhe disse que queria convidá-lo para sua festa de aniversário. Ela olhou para ele e perguntou se podia. Migo então disse a ela que ele compareceria se não houvesse coisas importantes para fazer. Ela então sorriu alegremente, dizendo a ele que era uma promessa. Ela então se afastou enquanto cantarolava feliz em seu caminho. Migo a olha curiosamente, pensando que ela está apaixonada por ele. Um sapo de repente pula na frente de Yuna. Ao fazê-la parar em confusão, ela curiosamente perguntou o que um sapo fofo estava fazendo ali. Migo ficou alarmado ao reconhecer a coisa. Ele rapidamente correu em direção a ela e disse para ela recuar.
O sapo emitiu uma energia verde enquanto coachava, Migo a agarrou em seu peito enquanto uma luz ofuscante os engolia lentamente. Os espectadores ficaram chocados enquanto os dois sucumbiam à luz. Zheng gritou o nome da filha em preocupação, enquanto Kai alegremente chamou Migo, mas não encontrou ninguém. Ele então olhou ao redor, curioso, procurando por ele. O alto-falante de repente fez um barulho, anunciando um relatório de emergência. Ordenou que todos evacuassem, pois o sapo viajante escapou da prisão. Enquanto isso, dentro da floresta crepuscular, em uma cidade abandonada, uma luz pisca à sua frente e os cuspiu para fora junto com o sapo. Migo segurou o sapo viajante com força. Ele perguntou irritado ao sapo para onde foram teleportados. Um rugido alto chamou a atenção deles, fazendo-os olhar para trás. Um grupo de lobos emergiu subitamente da floresta. Migo praguejou em frustração enquanto os lobos da lua continuavam se aproximando. Ele considerou a situação péssima, pois os lobos se moviam em grupos, numa floresta desconhecida, com uma matilha de lobos e um companheiro fraco. Ele percebeu que estava numa situação ainda pior. Os lobos da lua uivaram, preparando-se para atacar, enquanto Migo pegava uma pedra do chão. Com um tom sério, ele ordenou a Yuna que corresse rápido na contagem de 3, mas não ouviu resposta e a questionou. Ele cerrou os dentes, confirmando se ela podia ouvi-lo, mas os lobos de repente avançaram para atacar. Ele pragueja em frustração, pois é tarde demais, e se prepara para lutar. Ele saltou para frente, atingindo cada lobo da lua com uma pedra na mão. Ele então aterrissou perfeitamente no chão enquanto os lobos caíam. Ele achou estranho que os lobos da lua não fossem agressivos. Yuna de repente o chamou, mas ele ignorou. Ele orgulhosamente disse a ela que havia derrotado todos os lobos da lua que os atacaram. Yuna ri dele, dizendo que os alvos dos lobos não eram eles. Ela então mostrou a ele o filhote de lobo da lua, dizendo que eram eles. Migo olha maravilhado, percebendo que são os filhotes deles. Ela caminha até eles, dizendo que lê os materiais da escola. Yuna devolveu os filhotes e informou Migo que era tudo o que precisavam fazer. Os lobos da lua acolheram seus filhotes com alegria. A expressão de Migo escureceu ao considerar as feras como inimigas. Olhando para os lobos, ele decidiu atacá-los. Ele cerrou o punho, preparando-se para atacar, quando de repente Yuna lhe mostrou o filhote e o incentivou a abraçá-lo. Ele ficou surpreso ao recusar. Yuna passou o filhote à força, fazendo Migo entrar em pânico e gritar. O filhote adormecido estava agora em sua mão, suas bochechas coradas ao perceber que era realmente fofo. Migo notou que as feras tinham emoções e valores familiares. Ele olhou para elas, pensando se mataria as feras. O lobo ofereceu-lhes um coelho morto. Em seguida, rugiu como se estivesse dizendo algo. Yuna então disse a Migo que os lobos estavam mostrando bondade porque eles devolveram os filhotes. Migo pegou o coelho e agradeceu ao lobo, pensando que eles tinham um senso de gratidão. A grama se move, fazendo Migo olhar para trás em alarme. Era um caçador. Apontando a arma para eles, Migo disse a todos para tomarem cuidado enquanto ele começava a se mover. O lobo o protegeu das balas, fazendo-o congelar em choque. Ele então caiu sem vida no chão enquanto os dois permaneciam em choque. Yuna estendeu a mão para o lobo, sem conseguir acreditar, mas Migo correu até ela e a abraçou para se abaixarem. Os dois caíram no chão, enquanto um monte de balas flamejantes surgia de cima. Uma explosão massiva ocorreu enquanto os caçadores continuavam atirando. Os lobos da lua rugiram e protegeram os filhotes. Eles então avançaram para atacar um caçador, mas os assassinos apareceram. Eles então os atacaram violentamente e os zombaram por agirem com arrogância enquanto os lobos caíam sem vida. Yuna cobriu o rosto e perguntou o que estava acontecendo. Eles se esgueiraram e descobriram que os lobos estavam todos mortos, mas os filhotes estavam ilesos. Yuna ficou chocada, pois não conseguia acreditar no que via. Os caçadores deram um passo à frente. Eles alegremente recolheram todos os saques e os filhotes. Os olhos de Yuna marejaram de raiva enquanto ela os amaldiçoava. Ela estava prestes a sair quando Migo a puxou. Ela então encarou Migo e disse o que eles fizeram, mas Migo ignorou, dizendo que humanos e feras são inimigos. Yuna retrucou, dizendo que os lobos da lua estavam sendo amigáveis com eles. Migo olhou para baixo e disse a ela que ainda era uma fera e que eles eram humanos. Yuna estava devastada, mas escolheu se calar. Migo segurou a mão dela e decidiu seguir os caçadores para encontrar o caminho de volta. O caçador careca notou os dois e perguntou sobre o paradeiro deles. Seu subordinado então apontou para os dois. Migo disse que eram da Academia de Artes Marciais e foram teleportados acidentalmente. Os caçadores olharam para eles, repetindo o que Migo havia dito. O rosto do caçador careca se contorceu, dizendo que os dois eram comida na natureza. Ele então ordenou a seus subordinados que os capturassem vivos. Os caçadores os cercaram enquanto descaradamente expressavam suas fantasias sobre Yuna. Esta última ficou assustada e perguntou o que eles estavam tentando fazer. Os olhos de Migo se aguçaram enquanto ele avisava os caçadores para não fazerem algo estúpido. O caçador avançou em sua direção com um rifle na mão. Migo o bloqueou com uma mão. Ele então olhou para o caçador intensamente. O rosto do caçador se contorceu de horror, enquanto Migo desferia um soco poderoso em seu rosto, enviando-o voando para a floresta. Migo ficou com o punho cerrado, dizendo que se sentia melhor agora. Ele então desafiou o caçador a atacá-lo. O caçador careca ordenou furiosamente aos outros que o atacassem. Os caçadores prepararam suas armas. Eles então começaram a atirar e atacar simultaneamente com adagas.
Migo de repente apareceu na frente deles e os zombou. Migo ativou seu choque de relâmpago, deixando rastros azuis para trás, enquanto afastava os inimigos. O queixo do caçador careca caiu, testemunhando o quão forte Migo era. Este último apareceu na frente dele, fazendo o caçador careca recuar em choque. Migo perguntou-lhe firmemente por que ele atacou um estudante da academia. O caçador cerrou os dentes de raiva, dizendo a Migo que ele não tinha o direito de perguntar, seu punho de repente envolto em chamas, mirando em Migo. Este último bloqueou casualmente o punho. Ele então revelou que o caçador violou a regra, então ele poderia matá-lo. O caçador tentou detê-lo, mas Migo era imparável e chutou seu rosto. O caçador foi lançado voando, enquanto Migo continuou com outro chute em seu rosto. Migo então socou seu estômago, ansioso para matá-lo. O caçador caiu no chão diante dele. Ele então disse que seu comandante Kyo não pouparia Migo. Este último pisou em sua cabeça, enquanto dizia firmemente que o esperaria. Migo virou o rosto e perguntou se Yuna estava bem, enquanto ela afirmava. Ela se preocupava com os filhotes em seu peito, o que a levou a perguntar a Migo se eles poderiam levar os filhotes com eles. Migo concordou e disse que apenas recolheria o saque dos caçadores. Ele então começou a procurar os caçadores caídos, quando um cristal carmesim caiu de seu bolso. Ele ergueu o cristal maravilhado, percebendo que eram cristais de Chi. Yuna então perguntou a ele o que eram aqueles cristais. Ele respondeu que isso pode aumentar o Chi de um artista marcial. Ele então chamou Yuna e disse a ela para irem embora enquanto começavam a correr. Enquanto isso, os caçadores estavam espalhados pela floresta. O caçador disse ao comandante que a terceira equipe estava por perto, mas não encontrou nada. Kyo disse a eles que já havia visto os caçadores caídos e ordenou que examinassem o cadáver. Os caçadores o seguiram e começaram a procurar. Kian perguntou entediado ao tio quando iriam pegar o cervo com padrão de estrela. Ele ficou surpreso ao ver os cadáveres no chão. Os caçadores disseram a Kyo que não encontraram nenhum cristal. Kyo então pediu desculpas a Kian porque ele tinha que resolver o assunto primeiro antes de pegar o cervo. Sua voz ecoou dentro da floresta para pegar os ladrões. Sob o céu escuro, em uma cidade abandonada, um sapato pisou no folheto no chão. Os dois estavam agora andando no meio da cidade. Migo disse a Yuna que era o centro comercial Era, que antes era movimentado. Ele se lembrou das pessoas quando ainda não havia feras. Yuna alcança Migo, dizendo que eles deveriam andar do lado de fora. Migo ignorou, dizendo que não estavam familiarizados com a floresta. Yuna sorriu calorosamente, enquanto segurava os filhotes em seu peito. Um rugido alto de repente ecoou, fazendo os dois olharem para trás em choque. Yuna perguntou a Migo, preocupada, o que fariam agora. Migo respondeu que eles iriam explorar e se familiarizar com os arredores. Enquanto isso, uma garota estava enfrentando uma fera massiva. Era um lagarto terrestre de patente de soldado, rugindo diante dela. Ele então a encarou e se preparou. A garota Rona preparou sua arma para atacar a fera. Os dois estavam observando da cobertura enquanto Yuna se preocupava com a garota. Ela então pediu a Migo para salvar a garota, mas Migo disse a ela para ir sozinha. Yuna apontou para si mesma, dizendo que não conseguiria sozinha. Migo voltou o olhar e disse a ela que era a natureza selvagem, não a cidade deles. Yuna olhou para baixo com desapontamento, mas Migo acrescentou que Rona não precisava da ajuda deles. Rona deu um passo à frente enquanto balançava sua lança. Yuna olhou para ela em choque enquanto Rona avançava em direção ao lagarto massivo. Sua cauda de repente a atacou. Ela então mergulhou para desviar da cauda. Ela então mira sua flecha na fera. Suas flechas flamejantes atingiram diretamente a cabeça do lagarto. O lagarto terrestre rugiu de dor, quebrando o chão. Rona avançou com uma adaga, ansiosa para matar o lagarto. Ela então perfurou diretamente sua cabeça. Ela se levantou e limpou as bochechas. Ela então declara que o lagarto era suficiente para ela comer por alguns dias. Os dois ainda observavam Rona, dizendo que ela era forte. Migo a observou firmemente, sabendo que suas habilidades estavam acima do normal. Uma flecha de repente atingiu os escombros à frente deles, pegando-os desprevenidos. Os olhos de Migo se estreitaram, pois Rona já os havia descoberto. Rona apontou suas flechas para eles e ordenou que saíssem. Migo a examinou pensando que ela não era normal. Yuna disse a Migo que iria negociar porque ambas eram garotas. Ela ergueu o filhote e o transferiu para Migo, que afirmou em confusão. Yuna sorriu calorosamente, pensando que deveria fazer algo útil para Migo. Ela acenou alegremente para Rona e disse que eram da Cidade do Céu. Rona de repente ficou alarmada, considerou-a perigosa e apontou suas flechas para ela. Yuna entrou em pânico ao ver isso. Ela perguntou nervosamente a Rona por que ela tinha medo dela. Rona ficou irritada e mandou-a calar a boca, deixando Yuna sem escolha. Migo saiu e disse a Yuna para parar de desperdiçar seu fôlego, porque Rona faz parte de uma raça abandonada. Yuna perguntou-lhe curiosamente sobre isso enquanto ele começava a contar o que aconteceu anos atrás. Migo disse a ela que a humanidade construiu várias cidades e os humanos se mudaram. No entanto, alguns humanos não conseguiram entrar na cidade federal e pensaram que foram abandonados. Yuna perguntou-lhe sobre isso, dizendo que o governo tinha a capacidade de salvá-los. Migo revelou que as cidades não tinham mais espaços para novos. Ele continuou dizendo que essas pessoas, como Rona, agora estão acostumadas a viver na natureza. Yuna olhou para ela com preocupação, dizendo que eram lamentáveis. Uma flecha de repente atingiu o chão, deixando Yuna em choque. Rona ordenou que saíssem imediatamente, dizendo que o troglodita era dela.
Migo deu um passo à frente, explicou que eles não estavam interessados nisso e que ela havia sido envenenada pelo sangue. Rona disse-lhe firmemente que não acreditava neles. Ela mais uma vez apontou suas flechas e disse que eles eram mentirosos. Migo evitou sem esforço suas flechas flamejantes, enquanto dizia que elas não podiam machucá-lo de forma alguma. Rona levantou a mão e disse para ele não ser arrogante. Energia verde girou ao redor dela enquanto ela ativava sua técnica. Uma videira de repente surgiu de suas flechas e começou a se enrolar em suas pernas, pegando Migo desprevenido, enquanto Yuna, preocupada, disse para ele ter cuidado. Rona saltou sobre ele com sua adaga, mas Migo a comandou a cair. Ela então desceu e caiu dormindo no chão. Migo, sem jeito, disse a ela que estava envenenada enquanto Yuna estava confusa. Yuna se esgueira por trás perguntando o que havia de errado, e ele diz que Rona está envenenada. Ele verificou a testa de Rona e disse a Yuna que a ajudaria. Migo pensou no talento de Rona e ficou impressionado. Yuna perguntou curiosamente onde poderiam encontrar antídotos na natureza. Ele caminhou até o lagarto e revelou que ele tinha órgãos desintoxicantes. Yuna ficou surpresa, porque Migo sabia muito. Ele então disse a ela que era por causa de sua experiência. Ele então mostrou a ela a glândula desintoxicante que encontrou. Ele a colocou de lado e procurou por outros ingredientes. Ele conseguiu encontrar os ingredientes, mas Yuna disse para ele não dá-los diretamente à garota. Migo de repente ativou uma fórmula de corrente de fogo, fazendo Yuna reagir em choque. Um líquido roxo de repente se forma na palma de sua mão. Ele sorriu orgulhosamente, dizendo a ela que estava feito enquanto perguntava a Yuna sobre o que ela disse. Yuna então disse que não era nada. Ela então perguntou curiosamente onde Migo aprendeu alquimia. Migo revelou que havia aprendido nos livros em casa. Ele então foi diretamente para Rona, enquanto Yuna contemplava sua resposta. Ele então transferiu o líquido roxo para a boca de Rona. Rona lentamente abriu os olhos, perguntando onde estava. Os dois olharam para ela e perguntaram se ela estava bem. Ela ficou chocada ao vê-los e decidiu fingir enquanto Yuna perguntava se ela havia desmaiado novamente. Migo disse a ela que se ela continuasse a atuar, ele levaria a fera embora. Ela então mordeu seus braços, dizendo que era dela. Migo sacode o braço enquanto diz para ela soltar. Ela então aterrissou no chão e se verificou, surpresa por estar curada. Ela de repente segurou a mão de Migo, perguntando se ele era um farmacêutico respeitado. Migo admitiu que era de fato um farmacêutico. Yuna perguntou a Rona como poderiam sair do lugar. Rona disse que poderia tirá-los, mas Migo precisava ver a tribo dela primeiro. Migo perguntou curiosamente por que ele precisava ir. Rona estava prestes a falar quando foi subitamente interrompida. Yuna e Rona ficaram surpresas ao ouvir um barulho alto. Os caçadores cercaram os três, dizendo que não iriam a lugar nenhum. Kyo ordenou a Migo que entregasse o cristal carmesim enquanto o ameaçava. Os olhos de Migo se estreitaram em confusão. Ele de repente chutou o lagarto na direção deles, enquanto dizia para ele calar a boca. O lagarto morto voou acima deles, enquanto Kyo ordenava aos caçadores que atirassem. A arma deles disparou uma bala flamejante, atirando continuamente no lagarto terrestre no ar. Migo saltou sobre o lagarto e apontou as flechas para eles. Kyo ficou surpreso com o movimento de Migo, enquanto este último estava ansioso para eliminá-los todos, exceto um. Ele então soltou a flecha enquanto as três avançavam. Então atingiu os caçadores diretamente, fazendo-os estremecer de dor. Ele rapidamente apareceu na frente do caçador, então o atacou com uma adaga. Kyo apontou sua arma para ele, mas Migo instantaneamente chutou suas bolas. O rosto de Kyo ficou roxo enquanto se contorcia de dor. O lagarto morto caiu no chão. Migo agarrou Kyo enquanto apontava sua adaga e dizia a todos para não se moverem. O caçador gritou, pedindo para ele soltar o chefe deles. Migo então retaliou, ordenando que soltassem Yuna e Rona primeiro. O caçador sorriu, dizendo que eles capturaram duas enquanto Migo tinha apenas uma. Yuna disse a Migo para não se importar com eles, enquanto Rona seguiu e ordenou que ele matasse os caçadores. Kyo avisou Migo para se render obedientemente. Migo de repente chutou suas pernas, fazendo Kyo estremecer de tanta dor. Migo disse a ele para ordenar aos caçadores que soltassem as duas, e Kyo virou o rosto com raiva enquanto o chamava de bastardo. Ele então ordenou aos caçadores que quebrassem as pernas de Yuna e Rona. O caçador obedeceu e levantou seu rifle, mas Migo gritou que mataria o chefe dele se alguém se machucasse. O caçador parou, confuso sobre o que fazer. Kyo disse a seus subordinados que Migo estava apenas os ameaçando. Migo apertou a adaga e desafiou Kyo a tentar. Ele sorriu, dizendo que se Kyo perdesse, ele morreria. Kyo tentou encontrar uma brecha enquanto negociava com ele. Migo estava irritado, perguntando se ele queria morrer imediatamente. Kyo então ordenou aos caçadores que baixassem suas armas. Os caçadores se entreolharam hesitantemente, fazendo Kyo gritar desesperadamente. O chão de repente treme, fazendo os caçadores entrarem em pânico. Um lagarto de fogo massivo de repente emergiu do chão, quebrando-o em pedaços. Eles então reconheceram que era um lagarto de fogo de patente de soldado de 9 estrelas. Migo gritou quando viu Yuna voando no ar. Em meio aos escombros, Yuna disse para ele não vir, mas ele saltou e tentou alcançá-la. Ele então segurou o pulso dela e a levou para longe da fera massiva.
Os dois aterrissaram perfeitamente no chão, mas detritos massivos foram em sua direção. Eles ficaram surpresos quando Rona passou por eles e os protegeu dos detritos massivos. Migo de repente correu em direção a Rona, que caía enquanto a chamava. Ele a pegou em seus braços e perguntou se ela estava bem. Rona de repente o empurrou e disse que estava bem. Ela virou as costas, dizendo que apenas retribuiu a gentileza. Os caçadores dispararam suas armas contra o lagarto massivo. Migo disse a si mesmo que era uma fera de 9 estrelas e ataques normais não a afetariam. O lagarto de fogo de repente cuspiu um fogo massivo, fazendo os caçadores correrem por suas vidas. Migo carregou Yuna e Rona enquanto saltava para desviar do fogo. Migo disse a eles que não conseguiriam lidar com isso e que deveriam correr rapidamente. Ele então correu mais rápido pela cidade abandonada, mas o lagarto de fogo seguiu os três. Os dois perguntaram o que estava acontecendo e por que o lagarto os seguia. Migo revelou que o cheiro do outro lagarto permanecia em Rona por causa da desintoxicação. Ele então continuou correndo, suspeitando que o lagarto fosse sua prole. Os olhos de Yuna se arregalaram, dizendo que havia um penhasco à frente. Sua voz ecoou, dizendo que não havia saída. Migo parou quando eles pararam na beira do penhasco. Rona pediu um plano, mas Migo disse a eles que era melhor morrer do que todos juntos. Yuna estava em descrença, ouvindo aquelas palavras. Enquanto Rona perguntava o que ele estava tentando fazer, Migo pediu desculpas e empurrou Rona para longe. Esta última perguntou se ele a estava sacrificando. Ela então gritou, pensando que as pessoas na cidade não eram confiáveis. Yuna de repente gritou com Migo, perguntando o que ele estava tentando fazer. Migo mostrou o sangue em sua mão, então cerrou o punho e explicou a ela que tinha o cheiro mais forte. Ele o limpou em seu rosto, dizendo que o alvo do lagarto de fogo agora era ele. Os olhos de Yuna marejaram enquanto chamava Migo. Ele então empurrou Yuna também, enviando-a junto com Rona, enquanto pedia para ela cuidar de Yuna. Ele então sorriu para elas, dizendo que ele deveria viver bem. Ele então pulou do penhasco enquanto o lagarto de fogo o seguia. Enquanto o lagarto descia, Yuna estendeu a mão para Migo com lágrimas nos olhos. Rona olha preocupada, pensando que mais uma vez devia sua vida a ele. Migo cerrou os dentes, pensando que a queda poderia deixá-lo aleijado, pois ele só podia usar a habilidade de sua vida anterior. Ele fechou os olhos, pensando se o corpo aguentaria. Ele então esticou os braços e ativou sua habilidade de salto enquanto a energia vermelha girava à sua frente. A energia desapareceu quando ele notou que era um pouco desafiador para ele. Seus olhos se arregalaram, percebendo que ele arruinaria seu rosto se não a usasse. Ele mais uma vez tentou ativar a habilidade de salto. Uma energia vermelha se formou à sua frente enquanto ele esticava a mão. Ela mais uma vez desapareceu, fazendo-o gritar enquanto descia. Uma massa de asas douradas de repente apareceu. Ele então congelou maravilhado com suor no rosto. Seus dedos estavam tocando o chão quando ele percebeu que a habilidade funcionava. Ele ficou confuso ao ver o aviso do prompt do sistema. Ele então deduziu metade do Chi que ele havia economizado ao derrotar monstros. Ele examinou o sistema, percebendo que tinha uma função de auto-resgate, mas era cara. Migo então olhou para cima em alarme. O lagarto de fogo então desceu furiosamente do penhasco. Ele notou que o lugar era um parque de diversões abandonado. Ele então decidiu se esconder, incapaz de lidar com o lagarto de fogo em seu estado atual. O sistema de repente anunciou uma missão especial: matar o lagarto de fogo. Ele percebeu que era a primeira vez que o sistema lhe dava uma missão recompensada, mas ele tinha que passar. Ele então saltou pela floresta, deixando apenas um rastro. O sistema o alertou que, se não aceitasse, todo o seu Chi restante seria deduzido. Ele parou ao perceber que zerar o Chi significava a morte. Ele cerrou os dentes, querendo manter-se discreto, mas o sistema o forçou à missão, fazendo-o voltar correndo. Ele então enfrentou o lagarto de fogo com um único plano: atingir seu ponto fraco com um golpe fatal. Ele então avançou, pensando que, se estivesse em desvantagem, desistiria da vida. O lagarto de fogo abriu a boca amplamente enquanto Migo continuava a fugir. Ele então usou sua arte do salto aéreo e aterrissou do outro lado do parque, deixando o lagarto de fogo para trás. Ele então se ajoelhou enquanto a energia vermelha girava ao seu redor. O lagarto de fogo o seguiu pela água exatamente como ele queria. Ele então mergulhou fundo na água enquanto Migo saltava por cima. A água começou a ferver, com o lagarto de fogo no fundo, expelindo água pela garganta. O lagarto de fogo conseguiu escapar da água enquanto Migo observava de cima. Ele pensava que apenas pelas narinas e pelo cérebro, uma lesão fatal poderia ser infligida. O lagarto de fogo olhou ao redor como se o procurasse enquanto ele estava acima da roda gigante. Ele então saltou do brinquedo, mirando sua lança no lagarto de fogo. Este abriu a boca para preparar um ataque, mas ele aterrissou a tempo e perfurou sua narina, dizendo-lhe para morrer. O lagarto de fogo retaliou e gritou de dor. Ele então percebeu que sua força física não era suficiente para perfurar profundamente. A besta de repente correu pelo parque com a boca aberta. Migo decidiu ativar seu consumo de essência de sangue enquanto a energia vermelha girava ao seu redor. Ele então empurrou a lança, visando romper. O lagarto de fogo então bateu a cabeça na parede rochosa, prendendo Migo no meio. Ele limpou os lábios enquanto cerrava os dentes, pensando que foi por pouco.
O aviso do sistema apareceu e o parabenizou por derrotar a besta. Filamentos vermelhos de repente giraram em torno de seu corpo, deixando-o confuso. Ele então apertou o peito como se estivesse tendo um momento difícil. O sistema anunciou que o QI atingiu seu limite, e o restante não pode ser absorvido. Ele apertou o peito enquanto se apoiava na parede. O sistema perguntou se ele queria passar por uma modificação corporal, pois não conseguia suportar a essência. Migo decidiu apertar o botão Sim, e então o sistema mostrou-lhe como marcar o inimigo e obter sua carne para aumentar o limite. Ele analisou e percebeu que era fácil ficar mais forte. Ele ficou alarmado quando o sistema lhe disse que deveria completar isso em um dia para evitar a morte. Migo ficou chocado, pensando que a punição era a morte, enquanto decidia planejar cuidadosamente. Uma súbita onda de dor atingiu seu peito mais uma vez. Ele ofegou, pensando que era desconfortável. Ele então se sentou e decidiu usar sua habilidade para aliviar a dor. Enquanto isso, dentro da floresta havia um acampamento militar. Soldados capturaram os caçadores. Um deles retaliou, perguntando quem lhes deu o direito de capturá-los. O soldado apontou sua arma para ele, perguntando por que estavam se esgueirando na base militar. Alguém de repente apareceu e disse ao soldado para abaixar as armas. Ele então agarrou o ombro do refém e prometeu soltá-lo se não fossem espiões. O homem chamado Bruno sorriu, dizendo-lhes que teriam que interrogá-los. Os outros reféns assentiram quando seu líder olhou para eles. Ele então concordou e perguntou o que tinham que fazer. Bruno disse-lhes que tinham uma mina e pediu ajuda. O líder levantou a mão amarrada e pediu. Bruno ordenou aos soldados que desatassem os caçadores. Os 2 caçadores estavam no topo da árvore, observando os militares. O homem disse à filha para voltar correndo e pedir ajuda. Sua filha então seguiu a ordem do pai. A filha então saltou pelas árvores e correu de volta para casa. Enquanto isso, uma besta foi perfurada em seu corpo. Migo estava diante da besta derrotada, decidindo pegar uma arma primeiro. Ele então jogou o graveto e caminhou pela floresta. O aviso do sistema apareceu e ofereceu um serviço de navegação. Migo não admitiu que estava perdido, mas o sistema perguntou novamente, levando-o a concordar. Uma luz dourada de repente surgiu. Um pintinho de repente saiu dela e pousou na cabeça de Migo. O pintinho apontou para frente e disse a Migo que havia um inimigo forte ali. Migo olhou para o pintinho com descrença. Ele então caminhou para frente e seguiu o pintinho. Enquanto isso, os caçadores foram enviados para o poço usando uma corda. Ao aterrissarem no poço, Bruno jogou as 2 sacolas e pediu que as enchessem. Um deles perguntou com raiva por que Bruno não desceria se não fosse difícil. O líder perguntou se não tinham sentido o cheiro de sangue, dizendo-lhes que não era simples. Eles então se reuniram no meio, alertas ao seu redor. Prepararam suas armas e se aprontaram. Os caçadores entraram pela caverna escura, enquanto os soldados elogiavam Bruno por convencer os caçadores a descer. Bruno sorriu amplamente, dizendo-lhes arrogantemente para aprender com ele. Os caçadores continuaram a caminhar, enquanto seu líder sentia que algo estava errado. Algo de repente atingiu o pé de seu camarada. Ele então gritou de dor enquanto os outros olhavam com horror. Eles instantaneamente se juntaram ao camarada e perguntaram o que havia acontecido. Tendões escuros de repente avançaram, então rapidamente atingiram os outros caçadores. Os caçadores olharam ao redor, mas os tentáculos foram rápidos o suficiente para atingir e golpear. Todos gritaram de dor enquanto os tentáculos cortavam seus membros. Eles então entraram em pânico e se perguntaram o que deveriam fazer. Seu membro disse-lhes que começaria a coletar minério e pediu assistência. O outro percebeu que os soldados os trouxeram apenas para serem alimento para a besta. Eles se reuniram sem saber que a besta estava acima deles. Enquanto isso, Migo perguntou ao pintinho se ela ainda não o havia encontrado. Do alto da árvore, ele então observou os quartéis militares. O pintinho reclamou e disse para ele não chamá-la assim. O sistema anunciou que o alvo estava a 500 metros e a missão de navegação havia terminado. Migo reclamou com o aviso e pediu que fosse específico. O pintinho lentamente desapareceu, mas ainda não estava em bons termos com Migo. Ele pensou na besta dentro dos quartéis. Os quartéis agora estavam cheios de risadas. Os soldados olharam para o poço e anunciaram que havia começado. Os caçadores agora estavam cheios de hematomas, pois não podiam retaliar. Uma boca monstruosa, forrada com incontáveis dentes afiados, abriu-se amplamente. Os caçadores olharam com horror enquanto ele agarrava seu camarada. Os caçadores foram comidos vivos enquanto os outros fugiam da cena. O último olhou para trás, ouvindo o grito de seus camaradas. O caçador olhou ao redor, mas também foi capturado pelo monstro. Migo então percebeu que estava dentro do poço e os soldados estavam alimentando-o com humanos. Os soldados riam de seu desespero enquanto apostavam suas vidas. Um soldado de repente perguntou por que continuavam a alimentar a besta com pessoas. Bruno presumiu que o soldado era novo e perguntou se ele sabia sobre alquimia. O soldado respondeu e disse o que era. Bruno agarrou seu ombro e disse que um alquimista não é simples. Seus olhos brilharam e revelaram que eles ganhavam muito dinheiro com cristal carmesim. Os soldados ficaram surpresos que cristais carmesim pudessem realmente ser refinados. Cristais carmesim são preciosos, enquanto Raven obteve um método para refiná-los. Com uma expressão distorcida, Bruno revelou que o material mais importante é carne humana. Os soldados disseram alegremente que podiam refinar muitos cristais, mas Bruno disse que não era simples. Uma flecha de repente avançou. Ela então atingiu o soldado diretamente na garganta. Todos ficaram chocados quando o soldado caiu no poço.
Bruno ordenou que rastejassem para baixo por causa de uma emboscada. Várias flechas atingiram cada um dos soldados, fazendo-os estremecer de dor. Os outros soldados então correram e decidiram revidar. Eles de repente dispararam uma arma, seguidos por vários outros soldados. Em meio às balas flamejantes, um homem atingiu a parte de trás do pilar de madeira. O homem chamado Ryu, então mais uma vez mirou sua flecha e a disparou contra os soldados. Múltiplas flechas surgiram do céu, pegando Bruno desprevenido enquanto outro soldado caía. Uma chuva de flechas atingiu cada soldado enquanto Bruno rastejava para escapar. Os soldados que caíram no poço gritaram por ajuda, enquanto a besta os pegava. Com uma flecha flamejante, Ryu a mirou diretamente à sua frente enquanto outros o cobriam. A flecha flamejante atingiu os tanques, causando uma explosão massiva na área. Uma mão robótica limpou o pano, seu pé maciço pisou no chão. Os caçadores ficaram surpresos e perguntaram o que era. Era um robô chamado 09, com Bruno o dirigindo. Ele então gritou de raiva e jurou matar os caçadores. Ele disparou a máquina, criando uma explosão massiva e afastando os caçadores. Rona levantou a mão, preparando-se para liberar sua habilidade de amarrar com vinhas. Vinhas começaram a brotar do chão, enrolando-se em mecha. Os outros não perderam tempo e dispararam suas flechas, mas não estava funcionando. Bruno sorriu, confiante de que nunca poderiam destruir seu robô. A mecha rasgou sem esforço as vinhas emaranhadas em seus braços. Continuou a mover-se para puxar e arrancar as vinhas de seus membros. Ele gritou, considerando que era hora de mostrar do que realmente era capaz. A mecha começou a chover balas incontáveis sobre eles, jogando todos em pânico enquanto o caos se instalava. Rona não conseguia acreditar no que estava vendo, ela não pôde deixar de xingar enquanto jurava matá-lo. Mas então, uma voz foi ouvida se oferecendo enquanto ele batia em seu ombro. Era Migo, avançando destemidamente e deixando Rona chocada. Seus passos eram determinados, avançando em direção ao Mechabot. Bruno o viu, mas cometeu o erro de pensar que ele era apenas mais um bucha de canhão. Ele virou o Mechabot contra Migo e o cobriu de balas, mas suas balas foram inúteis devido à velocidade de Migo, que se esquivava de um lado para o outro. Foi então que ele finalmente percebeu que estava enfrentando um artista marcial. Ryu estava confuso, mas viu a chance dada pela ajuda de Migo. Ele imediatamente ergueu seu arco, imbuindo a flecha com atributo de vento. Ele então atirou a flecha em direção a Bruno, que estava preocupado com a aparição de Migo. Bruno ficou totalmente surpreso ao ver seu vidro defensivo estilhaçado. Ele se virou furiosamente, jurando matar o lixo irritante que fez isso, mas isso deu a Migo a chance perfeita para avançar. Seus pés explodiram com poderosa energia flamejante ao ativar a técnica de salto, impulsionando-o no ar enquanto brandia sua lança contra Bruno. Sua lança perfurou o vidro defensivo, empalando Bruno por trás. Em seu último suspiro, ele só pôde amaldiçoá-los em frustração. Migo aterrissou no chão de forma chamativa ao desferir o golpe decisivo. Como um protagonista de filme de ação, ele virou as costas e deixou a explosão acontecer. A multidão explodiu em aplausos ao perceber que haviam vencido. Rona elogiou Migo pela incrível performance que acabara de mostrar. Ryu expressou gratidão, enquanto Rona acrescentou que Migo a salvou do dragão de fogo. Ao ouvir isso, ele nem conseguia começar a expressar o quão grato estava. Migo apenas deu um sorriso gentil, dizendo que não era grande coisa. Ele então perguntou se sabiam onde ficava a caverna subterrânea no acampamento, ao que o pai apontou e revelou que seu povo estava trancado lá. Espiando o poço, Migo afirmou que o buraco era usado para alimentar bestas. Ele se ofereceu para descer, já que seria perigoso para eles, mas o pai nunca permitiria que eles incomodassem Migo por assuntos de seu clã. Em resposta, ele perguntou se eles tinham experiência em lutar contra bestas no escuro. Os guerreiros se entreolharam, hesitantes em responder. Ryu explicou que eles geralmente não lutam contra bestas no escuro. Ao ouvir isso, Migo explicou que seria perigoso para eles e pediu para deixá-lo fazer isso. Ryu ainda estava hesitante e tentou impedi-lo de entrar. Migo os assegurou que não havia nada com que se preocupar e pegou sua espada emprestada. Dentro do túnel escuro, rajadas de vento sopravam muito forte, mas não eram suficientes para apagar o fogo da tocha de Migo. Segurando a espada que pegou emprestada, ele pensou que fazia muito tempo desde que empunhava uma. Um homem gravemente ferido tossia enquanto apontava para a porta de ferro. Era um cativo moribundo, deixando suas últimas palavras desejando que fossem vingados. Depois de dizer essas palavras, ele finalmente caiu sem vida nos braços de Migo. Ele cuidadosamente colocou seu corpo no chão e fechou os olhos. Ele puxou a espada que fincou no chão. Ele queimava com uma raiva fria e silenciosa, enquanto olhava para frente. Ele parou em frente à porta de ferro, preparando-se para arrombar. Ele bateu ferozmente, socando a porta de ferro. Um homem lá dentro espiou, pedindo-lhe para dar o código de acesso. Com uma expressão feroz, ele deu o código: morra. O homem fechou o visor, ameaçando alimentá-lo ao verme da areia. Mas sua paciência estava se esgotando, e ele levantou o pé direito, chutando com raiva a porta de ferro com toda a sua força. O homem sentiu o chute, mas estava confiante de que Migo nunca poderia destruir a porta. No entanto, a parede de pedra acima da porta começou a rachar, vazando poeira. Só então o homem percebeu o quão tolo era, mas já era tarde demais. Migo derrubou a porta, esmagando o homem sob seu peso.
Migo passou por cima da porta de ferro, sem se importar com o corpo do homem preso embaixo. Ele olhou ao redor, examinando o lugar sujo enquanto permanecia em silêncio. O sistema então o alertou sobre a presença de um alvo adequado à frente. Com isso, ele especulou que a besta-alvo estava lá dentro. Ele continuou avançando, entrando no laboratório escondido com máquinas e dispositivos estranhos. Acontece que essa era uma instalação para nutrir vermes da areia. Ele não sentia ninguém, nem mesmo a aura de uma besta, mas foi seu erro baixar a guarda. O inimigo havia se esgueirado completamente por trás dele. Estava enfurecido por ter seus experimentos perturbados e esfaqueou Migo. Este último ficou totalmente surpreso e cerrou os dentes. Felizmente, ele foi rápido o suficiente para reagir e se esquivou instantaneamente. Ele nem sequer sentiu sua presença, o que o fez concluir que este inimigo não era simples. Migo percebeu que sua ferida era apenas uma estranha ilusão. O sistema então o alertou sobre o aparecimento do alvo, o artista marcial e alquimista de rank 2, chamado Raven. Migo ficou surpreso ao ver que seu alvo não era uma besta de alto rank, mas um humano. Raven se perguntou como ele entrou, vendo que não era seu subordinado. Migo respondeu sarcasticamente que usou as pernas para entrar ali. Raven ficou então surpreso ao notar algo. Ele tremeu em raiva incontrolável, explodindo em fúria ao perceber que Migo matou todos os seus preciosos bebês. Ele caiu de joelhos, lentamente mergulhando na insanidade. Migo podia sentir o quão forte o alvo realmente era, sentindo uma aura de besta nele. Ele começou a exalar sua energia sinistra, enfurecido por seus esforços terem sido desperdiçados. Ele ativou sua habilidade Território Estelar do Cavaleiro Negro e liberou energia escura. Migo percebeu que era uma habilidade territorial capaz de roubar completamente a visão de alguém. O mais problemático ao enfrentar um artista marcial é lidar com suas habilidades. Raven se esgueirou completamente por trás de Migo mais uma vez, que ainda estava alheio. Ele ergueu sua adaga imbuída de energia sinistra. Ele estava prestes a esfaqueá-lo quando Migo de repente se virou e desferiu um golpe. Migo comentou como Raven removeu sua aura e som. Embora ele tenha conseguido reagir, a adaga permaneceu perfurando suas costas. Raven o ameaçou de que ele morreria dentro de mais 12 ataques. Enquanto isso, Migo achou essa habilidade territorial irritante e cerrou os dentes. O sistema então o lembrou que marcar o alvo o prenderia em sua visão. Mas 24 horas após a marcação, a falha em matar o alvo resultaria em morte. Raven continuou na ofensiva enquanto Migo tentava evadir. No entanto, o terceiro ataque conseguiu se conectar diretamente ao seu peito. Ele resolveu tratá-lo como uma besta e caçá-lo. Hoje, ele tem certeza de que um deles morrerá nesta batalha. Ele então comandou o sistema para marcar Raven. Do nada, presas afiadas foram conjuradas como se prontas para devorar qualquer um. As presas começaram a riscar o ar, como se procurassem o alvo. Elas conseguiram abrir caminho nas costas de Raven e o morderam, marcando-o. Raven estava confuso, perguntando-se o que aconteceu e por que estava tendo um mau pressentimento. Mas ele o ignorou e se virou para Migo, que ainda parecia alheio. Sua máscara não conseguia esconder sua expressão maligna enquanto planejava alimentar Migo a seus bebês. Ele então avançou visando desferir um ataque em suas costas, mas Migo já o viu chegando e se abaixou para evadir. Ele então rapidamente desferiu um contra-ataque, sua espada cortando o ar. Raven ficou totalmente surpreso. Ele foi pego de surpresa, pois nunca o viu chegando. A lâmina impiedosa de Migo rasgou para cima, cortando Raven verticalmente, mas, para a sorte de Raven, ele conseguiu se teletransportar a tempo e se esquivar. Ele estava tão confuso, perguntando como ele sabia onde estava, mas Migo recusou-se a responder e apenas o chamou de covarde. Isso só deixou Raven encantado, achando a situação divertida e interessante. Seu rosto se transformou em uma expressão viciosa, declarando Migo um material valioso. Ele coçou a cabeça, contemplando o que fazer nessa situação. Ele então estalou os dedos ao finalmente encontrar uma resposta. Ele disse para ele se ajoelhar e implorar para que lhe desse a chance de ficar rico com ele. Mas Migo tinha uma contraproposta. Raven deveria se ajoelhar e implorar para que ele lhe desse uma morte sem dor. Ao ouvir isso, ele riu, achando suas palavras interessantes. Ele nunca teve alguém que não tivesse medo dele antes. Ele assumiu sua postura de luta, pronto para atacar Migo. Ele avançou em uma explosão instantânea de energia, mirando na cabeça de Migo. Este último conseguiu parar o ataque com um golpe de sua espada. Os dois se engajaram em uma batalha feroz enquanto trocavam golpes mortais. Raven o cobriu com uma barragem de energia roxa enquanto este último se defendia. Ele ficou até surpreso que Migo pudesse prever todos os seus ataques. Ele se perguntou se essas eram as habilidades que um artista marcial de rank 1 deveria ter. Enquanto continuavam, Migo finalmente viu uma abertura em suas defesas. Ele não perdeu tempo e imediatamente foi para o ataque mortal, mirando em seu corpo. Sua espada cortou um arco azul, rasgando Raven verticalmente. O ataque de Migo finalmente roçou Raven, que se inclinou para trás na tentativa de evadir. Ele então recuou uma boa distância, longe de Migo. Ele ficou totalmente surpreso por ter conseguido acompanhar sua velocidade. Além disso, ele também podia sentir uma pressão assustadora vinda do corpo de Migo. Migo lançou-lhe um olhar frio e perguntou se ele estava com medo.
Ele permaneceu firme, plantando o pé firmemente no chão. Foi então que Raven começou a sentir um pavor e ansiedade dentro de si. Ele estava suando com o pensamento de que poderia realmente morrer nas mãos de seu lixo de rank 1. Migo não esperou mais e brandiu sua espada contra Ravan, que estava em negação de que essa situação pudesse ser possível. Ele arremessou uma esfera de relâmpago escuro condensado em direção a Migo, mas este a cortou sem esforço com apenas um golpe de sua espada. Uma poderosa explosão roxa se seguiu, liberando raios cegantes de luz roxa. Migo percebeu seu erro ao permitir que Raven se escondesse à vista. Ele não percebeu que naquele curto espaço de tempo, Raven já havia conseguido atacar. Ele cerrou os dentes, chocado ao ver 2 lâminas cravadas em seu peito. Raven passou por ele, relembrando que restavam apenas 7 ataques. Migo virou-se, declarando que era tempo suficiente para ele matar Raven, mas as mãos deste foram então cobertas por uma energia carmesim, subindo gradualmente para envolver todo o seu corpo numa estranha armadura carmesim. Migo permaneceu inabalável, comentando sobre sua aparência peculiar. Ele não perdeu tempo e imediatamente avançou, desferindo um poderoso golpe de espada contra ele, mas ficou surpreso ao notar as estranhas propriedades daquela armadura carmesim. Ele ficou chocado ao descobrir que seus ataques não funcionavam mais em suas defesas. Para piorar, sua espada estava até presa e emaranhada na armadura. Raven desferiu um ataque enquanto ele o bloqueava com os braços nus. Ele seguiu com um contra-ataque e liberou sua explosão de energia Ki. Migo empurrou sua espada contra ele. Raven zombou, dizendo que ele não conseguiria cortar sua armadura nem mesmo com Ki de espada. Ele então preparou sua arma, avisando Migo que mais 6 golpes e ele morreria. Migo percebeu que a adaga sombria estava absorvendo sua energia Ki. Ele olhou para ele, pensando que Raven confiava demais em sua armadura de ossos. Com determinação, decidiu cortar a armadura e garantir a vitória. Em sua vida anterior, ele balançou a espada incontáveis vezes contra o sol para alcançar um estado supremo de esgrima. Ele enfrentou o sol, pois queria cortar a luz mais rápida do mundo. No final, Migo não conseguiu ter sucesso. Ele saltou e cortou a luz com a força suprema. Ele falhou, mas conseguiu cortar o sol em 8 pedaços. Enquanto isso, um golpe dourado ofuscante atingiu o corpo de Raven. Este desceu enquanto a fumaça subia de seu corpo. Ele então ajoelhou-se no chão, ofegando por ar. Raven zombou de dor, ainda consciente. Migo parou diante dele, pensando que não conseguiu matá-lo com um golpe, mesmo após usar uma habilidade. As sobrancelhas de Raven franziram e ele perguntou por que Migo possuía tal técnica de espada. O sistema perguntou a Migo se ele queria devorar o oponente. Migo ficou confuso, pois o sistema queria que ele devorasse um humano. Raven cerrou os dentes, pois não conseguia aceitar que perdeu para um rank 1. Migo perguntou por que Raven usava humanos para alimentar a besta, já que eles não tinham inimizade contra ele. Raven sorriu amplamente, dizendo que os humanos também não tinham valor para ele. Com uma expressão distorcida, ele admitiu orgulhosamente que transformou os humanos em cristais valiosos. Os olhos de Migo se estreitaram e ele disse que Raven não tinha o direito de julgar os valores de outras pessoas. Raven sorriu, dizendo que os fortes podem fazer o que quiserem com os fracos. Ele lembrou que ser atacado por uma besta o fez perceber que é um pecado ser um fraco. Ele disse que o lixo não pode resistir a ser pisoteado pelos fortes. Com um sorriso insano, ele declarou que os fortes se tornam mais fortes devorando os fracos. Migo revelou que o estava matando por ser mau e não por ser fraco. Raven olhou para ele, zombando que Migo estava fazendo isso por justiça. Ele apontou para ele e questionou seu direito de julgar seus pecados. O sistema anunciou que ele obteve uma habilidade, Mão da Vingança, que pode esmagar todos os tipos de defesa. Migo também obteve uma habilidade para gerar cristais carmesim. Migo acariciou o queixo, pensando nas habilidades que obteve após devorar Raven. Seus olhos brilharam, pensando que poderia ganhar muito dinheiro. A imagem de sua irmã vendendo espetinhos apareceu em sua mente. Ele sorriu ao pensar que não precisava mais se preocupar. O sistema anunciou que Timal está agora desbloqueado. Migo levantou a mão e atou sua lâmina da vingança. O sistema então mostrou os atributos da lâmina da vingança e sua origem. Migo pensou em não usá-la com frequência, pois era uma arma amaldiçoada. Ele então abriu uma nota e descobriu que era um livro experimental. Fora do quartel militar, um grupo de caçadores caídos estava agora coberto. Rona chorava enquanto os observava em silêncio, enquanto os outros também começavam a chorar por seus camaradas. Migo olhou para baixo e pediu desculpas por não ter conseguido salvá-lo. Ryu deu um tapinha em seu ombro, dizendo que ele já havia feito muito. Ele então ordenou que todos trouxessem o saque útil e bombardeassem todo o quartel. Eles então jogaram fogo na cova e incendiaram o quartel militar. Fora do quartel, os caçadores então se afastaram junto com Migo e Rona. Migo voltou seu olhar para Ryu e disse que não era mais seguro permanecer ali. Ryu pensou sobre isso e disse que encontraria um novo lugar para eles. Enquanto isso, dentro da cidade abandonada, os civis desfrutavam alegremente de seu tempo. Eles então acolheram os caçadores com alegria. Yuna estava de pé com um sorriso, reconhecendo Migo à distância. Ela então correu alegremente, aliviada por Migo estar bem. Migo segurou o rosto dela e disse que correr tão rápido era perigoso. Yuna pediu desculpas sem jeito e disse que estava apenas muito animada.
Migo acariciou a cabeça dela e a tranquilizou, informando que eles poderiam ir para casa a qualquer momento. Rona interrompeu os dois e perguntou se eram um casal. Enquanto isso, Migo disse a Rona para observar. Uma besta caranguejo foi surpreendida por eles. Migo levantou a mão e ativou sua mão da vingança. Uma mão enorme pairou sobre o caranguejo. Migo então cerrou o punho com força. A mão enorme também cerrou o punho e esmagou o pobre caranguejo. O queixo de Rona caiu enquanto ela segurava a cabeça em choque. Migo pegou a carne do caranguejo, dizendo a Rona que eles poderiam voltar agora para o remédio de sua mãe.